E aí, galera do Me Salva, vamos à nossa segunda aula deste módulo sobre redação, sim? Então, mais uma vez, vamos colocar os objetivos da aula para que tudo fique claro, organizado. Então, primeiro objetivo que percorre o curso, reconhecer possíveis percursos à escrita de uma redação qualificada. E quando eu digo, queridos, possíveis percursos, é porque cada professor também desenvolve maneiras de perceber a redação. Isso não significa que a avaliação ela é qualquer avaliação, né? Cada um avalia de um jeito. Não, há critérios muito específicos, mas para ensinar, né, em relação à didática propriamente, há percursos bem diferenciados. Então, aqui nós vamos reconhecer um desses percursos e o segundo objetivo, adquirir satisfação e prazer, como eu sempre friso, e por fim, compreender nessa aula a proposta de redação e planejar o texto. Então, queridos, para que a gente possa começar, é importante começar pelo começo. Nesse caso, existe um começo quando estamos diante de uma proposta, e aqui é a proposta de redação, né? Não é uma proposta de casamento, né? Ou uma proposta de namoro, de trabalho, é uma proposta de redação. E essa proposta de redação, queridos, ela precisa ser lida de maneira muito atenta. Isso todos vocês já sabem. Mas o que é importante frisar? Que quando estamos diante desse momento de leitura da proposta, nós já temos uma tarefa importantíssima, que é a delimitação do tema. A delimitação do tema da redação. Essa delimitação temática, ela vai certamente nos ajudar a evitar qualquer tipo de fuga ao tema. E a leitura atenta é que nos impede de cometer o deslize da fuga ao tema. Além disso, quando temos essa tarefa de delimitação, a maneira como lemos a proposta interfere e muito nessa delimitação. E é por isso, queridos, que eu sempre vou dizer a vocês que a relação entre a leitura e a delimitação do tema se dá a partir de um grifo. O que é o grifo? Na verdade, fuga deveria estar escrito aqui. Queridos, o que é a importância do grifo? Grifo é a maneira como grifamos as palavras na proposta de redação. Não é possível ler um texto do começo ao fim e não grifar nada. Então, quando vocês grifam, vocês estão lendo o tema e, ao mesmo tempo, já criando uma delimitação temática. Tudo bem? Essa delimitação será importantíssima na organização do texto. Então, vamos colocar aqui a palavra organização, que é o nosso próximo tópico. Vejam comigo alguns exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Temos duas propostas aqui, duas propostas de dois concursos diferentes, né? A URGS de 2006 e o Enem do ano passado, de 2014. A URGS em 2006 perguntou o seguinte: basta ter talento para vencer na vida? E, de modo geral, quando há uma pergunta na proposta, a tarefa dos alunos na escrita é muito mais tranquila ou menos complicada, porque a tarefa do aluno é responder essa pergunta. Queridos, agora o que ocorre quando, por exemplo, no Enem de 2014, a proposta de redação tinha como tema central publicidade infantil em questão no Brasil. O que devemos fazer? Para conseguir delimitar o tema de maneira adequada, aí vem a segunda importância. A segunda importância, queridos, é justamente a partir de textos de apoio, a importância de textos, textos de apoio. Escrever e falar ao mesmo tempo às vezes é uma tarefa bem complicada. Então, a importância dos textos de apoio, queridos, é essencial. É basilar compreender os textos de apoio justamente para que se possa entender como essa publicidade infantil está sendo pensada. E essa não é uma tarefa simples, mas se dá a partir de uma leitura atenta e grifada. Esse grifo nos ajuda a entender a proposta. Tudo bem? Nós vamos fazer exercícios de leitura das propostas com uma certa frequência nas aulas, então aqui é só a introdução disso. Mas, a partir dessa leitura atenta e do grifo nos textos de apoio, queridos, temos a tarefa de começar a pensar o texto escrito. Então, após a leitura, nós teremos duas tarefas. Mas, antes de dizer quais são essas duas tarefas, eu gostaria de saber o que vocês fazem após a leitura. Responderam?
Queridos, após a leitura não dá para começar escrevendo o texto direto. Se vocês vão direto para o rascunho, existe um erro aí. É preciso fazer duas coisas. É preciso desenvolver um banco de ideias e é preciso também organizar um plano de texto. O banco de ideias é aquele espaço lá no canto da proposta, um quadradinho que vocês desenham, e vocês vão colocar nesse banco de ideias todas as ideias que surgirem. Não filtrem ideias boas e ruins. Simplesmente coloquem todas essas ideias soltas no banco de ideias. Após isso, vocês irão olhar para esse banco e irão sublinhar ou destacar as ideias que são mais adequadas, que vocês acham realmente mais interessantes. Mas, dica da professora, geralmente as ideias mais interessantes aparecem depois das mais idiotas. Então, escrevam tudo, das idiotas às mais interessantes. Aí, com essas ideias interessantes que vocês selecionaram lá no banco, podemos planejar o texto. Não se escreve sem planejar o texto. Então, vocês terão 3 tarefas no plano de texto. Vocês precisam delimitar o tema, vocês precisam definir o ponto de vista, e quando eu digo definir o ponto de vista, é porque é um só, não dá para sentar em 2 cadeiras, não dá para ter mais de um ponto de vista numa redação que fica sempre entre 30 linhas ou um pouco mais do que isso, e por fim, vocês precisam definir argumentos. Dentro de uma estrutura que eu chamo de uma estrutura padrão, uma estrutura que se organiza geralmente em 4 parágrafos, sabemos que são 2 argumentos que deveremos escolher. Tudo isso deve constar no plano de texto antes de começar a escrita. E esse plano de texto deverá ser um plano de texto escrito. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês não colocam essas ideias escritas no papel e só as imaginam, ou pensam, ou guardam em algum lugar da memória, eu tenho certeza que no momento da escrita elas se modificarão, elas se perderão. É importantíssimo colocar todos esses itens no papel. Mesmo que o tema seja simples, tal como o da URGS de 2006, escreva nesse item 1 o tema. Qual é o tema? Talento para vencer na vida. E isso é uma pergunta que eu devo responder. No item 2, eu devo definir meu ponto de vista. Quando possuímos confiança no que fazemos, o talento se manifesta. Então, a ideia é de que o talento não é o suficiente para vencer na vida, mas sim necessário confiança. Aqui um ponto de vista que eu escolhi. Após esse momento, nós precisamos definir os argumentos. E como eu disse, é preciso escolher 2 argumentos, porque temos 2 parágrafos de argumentação. E também temos 2 oportunidades de convencer o leitor. Mas para que a gente pense nesses argumentos de uma maneira estruturada, já no plano de texto, é importante lembrar que o parágrafo de argumentação ele se constitui a partir de 2 ideias, ou de 2 partes, né? Uma parte que eu chamo de parte abstrata. Nessa parte abstrata se encontra a ideia crua, a ideia em si. Enquanto que na segunda parte, que não necessariamente é a segunda, essas partes podem estar invertidas no parágrafo, há uma parte que eu chamo de concreta. Essa parte concreta é como nós vamos comprovar a ideia. E há um nome específico para isso, que é como nós utilizamos os mecanismos argumentativos. Eu vou abreviar aqui no cantinho. Tudo bem? Esses mecanismos argumentativos veremos vários, né, nesse módulo. É como nós comprovamos a ideia. Tudo bem? Queridos, então vamos sintetizar o que vimos agora nessa aula. Vejam comigo. Para que depois da leitura feita, depois de uma leitura atenta, precisamos planejar o texto. E o planejamento do texto, plano de texto. E o planejamento desse texto é constituído de 2 momentos. O banco de ideias, que é o lugar onde colocamos todas as ideias, e também propriamente o plano. E esse plano é constituído de 3 elementos. Lembram já? O primeiro elemento é o tema, o segundo é o ponto de vista, estou abreviando, e o terceiro são os argumentos. Com isso, agora sim, podemos escrever.
Então, como de costume, o Camila News, que traz hoje? Queridos, há uma outra palestra no TEDx que eu sou apaixonada, que o nome é A Escola Mata a Criatividade. E essa palestra é do Ken Robinson. Vocês podem procurar e vão se maravilhar com as coisas que ele tem a dizer. Tudo bem? Então era isso. Um beijo, até a próxima.